Bem-vindo ao Minuto em Foco, seu canal de culturas e países. No episódio de hoje, exploraremos fatos surpreendentes sobre o Egito que talvez você não conheça. Preparado? Então vamos lá. O nome oficial deste país é República Árabe do Egito. República se refere ao seu sistema de governo, que inclui a eleição presidencial. Árabe é por causa da sua língua oficial. A palavra Egito vem do nome grego Aegyptos. Os antigos gregos chamavam a região por esse nome. A origem dessa palavra pode ser ainda mais antiga, vindo do nome Hat-Kap-Ptah, que significa Casa do Espírito de Ptah. Ptah era um deus importante na cidade de Mênfis, um grande centro no Egito Antigo. Depois que os árabes conquistaram o Egito, eles mudaram o nome para Qibt, que com o tempo se transformou em Misr, o nome árabe moderno para o país. O Egito está localizado no nordeste da África, fazendo fronteira ao norte com o Mar Mediterrâneo, a leste com o Mar Vermelho, a oeste com a Líbia e ao sul com o Sudão. A sua posição geográfica é estratégica, abrangendo a ligação entre o nordeste da África e o Oriente Médio e controlando o vital Canal de Suez. O Egito se estende por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que lhe confere um tamanho considerável no contexto global. Para colocar isso em perspectiva, a extensão territorial do Egito é comparável à de países como Bolívia ou Venezuela. Essa vasta área inclui uma diversidade de paisagens, desde desertos extensos até áreas férteis ao longo do Vale do Rio Nilo. Quanto ao número de habitantes, o Egito tem cerca de 115 milhões de pessoas. Adicionalmente, calcula-se que pelo menos 10 milhões de egípcios residam no exterior, principalmente na Arábia Saudita, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Essa comunidade que vive fora do país contribui de diversas formas para a economia egípcia, especialmente por meio das remessas financeiras enviadas para suas famílias no Egito. A história do Egito é uma das mais ricas e complexas do mundo, marcada por uma sucessão de dinastias, impérios e sistemas de governo que legaram um impacto profundo. Tudo teve início por volta de 300 e 100 anos antes de Cristo, com a unificação dos reinos do Alto e Baixo Egito sob o comando dos faraós. Esse período é famoso pelas grandiosas edificações, como as pirâmides, e pela evolução dos hieróglifos. Ao longo dos séculos, o Egito foi cenário de várias invasões e sujeitado a domínios estrangeiros. Os assírios brevemente dominaram o Egito no 7º século a.C., seguidos pelos persas no 6º século a.C. Alexandre o Grande também deixou sua marca ao conquistar o Egito em 332 anos antes de Cristo, iniciando o período helenístico sob o controle dos Ptolomeus. Mais tarde, o Egito se tornou uma província do Império Romano em 30 anos antes de Cristo, e após a divisão do Império continuou sob o controle bizantino. A conquista árabe em 641 d.C. trouxe uma nova era de califados islâmicos, iniciando pelo Califado Ortodoxo e passando pelos Omíadas, Abássidas e Fatímidas. Durante esses períodos, o Cairo emergiu como um importante centro de cultura e aprendizado. Posteriormente, o Egito foi governado pelos sultanatos Aiúbida e Mameluco, destacando-se como uma potência militar e cultural. No século XVI, o Egito foi incorporado ao Império Otomano e, mais tarde, no século XIX, começou a ser influenciado e controlado pelo Império Britânico, especialmente após a abertura do Canal de Suez em 1869. Essa influência perdurou até 1922, quando o Egito conquistou uma independência nominal e se tornou uma monarquia constitucional. A situação mudou drasticamente com a Revolução de 1952, que aboliu a monarquia e estabeleceu a República do Egito em 1953, sob a liderança de Gamal Abdel Nasser, marcando o início de um forte movimento de nacionalismo árabe e políticas socialistas. Essa história complexa e suas diversas fases de governança moldaram o Egito moderno, tornando-o um país com uma história única e influente no cenário mundial. Cairo, a capital do Egito, fundada em 969 d.C., é atualmente a cidade mais populosa da África, com mais de 22 milhões e 200 mil pessoas em sua área metropolitana.
Em breve, espera-se que seja superada por Lagos, na Nigéria, em termos de população. A diversidade genética do povo egípcio é notável, resultado de uma longa história de migrações e conquistas. Os egípcios têm ancestrais que incluem etíopes, núbios, berberes, levantinos, árabes, persas, gregos, turcos, mongóis, franceses e ingleses, refletindo a complexa mistura de culturas que moldaram o país ao longo dos milênios. No Egito, o islamismo sunita é a religião predominante, pertencendo ao grupo das religiões abraâmicas que reconhecem figuras do Antigo Testamento. O profeta Maomé, autor do Alcorão, desempenha um papel central nessa fé. O futebol é o esporte mais popular no país, com o Egito sendo o mais bem-sucedido na Copa Africana de Nações, conquistando 7 títulos. Os clubes Al-Ahly e Zamalek são os mais destacados, tanto dentro do Egito quanto internacionalmente. Geograficamente, o Egito é uma terra de contrastes, com a maior parte de seu território composta por áreas elevadas, situadas entre 150 a 500 metros acima do nível do mar. O ponto mais baixo é o Delta do Nilo, enquanto o ponto mais alto é o Monte Sinai, atingindo aproximadamente 2.629 metros de altura, ilustrando a diversidade do relevo egípcio. O deserto do Saara, estendendo-se por vários países no norte da África, incluindo o Egito, é o maior deserto quente do mundo e desempenha um papel crucial tanto do ponto de vista ecológico quanto cultural. No aspecto ecológico, o Saara influencia os climas locais e globais, com ventos que carregam nutrientes essenciais através do Atlântico, apoiando a biodiversidade marinha. O deserto é lar de espécies únicas, como a raposa do deserto e o Adax, que se adaptaram às suas condições extremas. Culturalmente, o Saara tem sido uma via crucial para o comércio e intercâmbio cultural, especialmente significativo para o Egito, onde antigas rotas comerciais facilitavam o fluxo de mercadorias e ideias entre a África subsaariana e o Mediterrâneo. Além disso, o deserto é um elemento central na rica história e mitologia egípcia, influenciando a civilização desde os tempos dos faraós. Dentre todos os países com território no Saara, o Egito destaca-se por ser o local onde menos chove, apresentando o menor índice pluviométrico do planeta. A maioria dos ventos que alcançam o país sopra diretamente do deserto, acentuando suas condições áridas. A população do Egito, contudo, é notavelmente densa, principalmente devido ao rio Nilo, que atravessa o país fornecendo uma fonte vital de água para a agricultura, consumo residencial e industrial. Hoje, o deserto atrai tanto cientistas que exploram sua geologia e história antiga, quanto turistas, que buscam as imponentes dunas e a serenidade de suas vastas paisagens. O Egito é a maior economia do continente africano, com um PIB de 398 bilhões de dólares, o que o coloca em uma posição comparável à da Dinamarca ou Nigéria em termos de tamanho econômico. No entanto, devido à sua alta densidade populacional, não é considerado um país rico, já que sua renda per capita é relativamente baixa. A economia egípcia é diversificada, com setores como gás, agricultura e construção se destacando, mas a manufatura ainda está abaixo das expectativas. A dívida pública do país teve uma pequena redução, o que é um sinal positivo. Para contextualizar, a riqueza per capita neste país é de aproximadamente 3.770 dólares, semelhante aos níveis de países como Bolívia ou Venezuela. O legado do Antigo Egito é monumental, notabilizando-se por suas 138 pirâmides, com idades entre 4.600 e 3.600 anos. Entre elas, as pirâmides de Gizé são especialmente impressionantes. A pirâmide de Quéops, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé, atualmente se eleva a 146 metros de altura. Construída com cerca de 2.500.000 blocos de pedra, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. O rio Nilo é outro prodígio geográfico do Egito. É o maior rio do mundo.
estendendo-se por mais de 6.800 quilômetros desde as terras tropicais até desaguar no mar Mediterrâneo. Ao longo de seu percurso, o Nilo transforma o deserto em um amplo oásis, especialmente em seu delta e margens, criando a maior área verde no meio do deserto do Saara. A comida do Egito é muito variada e une elementos das cozinhas da África, do Mediterrâneo e da Ásia. Alguns pratos famosos incluem hummus, falafel, shawarma, kebab e baklava. O Egito está localizado numa região de clima predominantemente quente e seco, exceto na península do Sinai, onde pode até nevar às vezes. Antigamente, o rio Nilo tinha grandes inundações e secas, mas isso foi controlado com a construção de grandes lagos artificiais e canais para distribuir a água. Um desses lagos, chamado Lago Nasser, é um dos maiores do mundo e é tão grande quanto os países Brunei ou Trinidad e Tobago. O cristianismo é a segunda maior religião do Egito, abrangendo cerca de 10 a 20% da população. A principal forma de cristianismo no país é o copta, que surgiu após um desacordo com a Igreja Romana em 451 d.C. A Igreja Copta se desenvolveu de maneira independente do catolicismo, preservando muitas das antigas tradições católicas e criando uma forma única de iconografia e arte. Apesar da maior parte do Egito ser desértica, exceto onde o rio Nilo flui, existem áreas conhecidas como oásis, como os de Fayum. Historicamente, esses oásis têm sido importantes, servindo como pontos de abastecimento para os nômades beduínos, até mesmo na época das pirâmides. No sul do Egito, há também um grande campo de crateras conhecido como Campo de Gilf Kebir, com centenas de crateras de impacto cobrindo uma área de 5.000 km². Acredita-se que essas crateras se formaram há cerca de 50 milhões de anos, durante um grande evento de chuva de meteoros no período Eoceno. Ei, Psyu! Tá gostando do conteúdo? Então ajuda o canal fazendo uma pequena doação para continuarmos com o trabalho. Conto com você! Ao longo da história, o Egito foi pioneiro em várias invenções que ainda usamos hoje. Algumas das mais notáveis incluem o papel de papiro, um calendário avançado, técnicas de ortopedia, estradas asfaltadas, maquiagem e escova de dentes. Além disso, os egípcios antigos desenvolveram o sistema de escrita hieroglífica, fechaduras, moedas, um sistema postal inicial, a polícia e até velas. Essas invenções mostram a riqueza da contribuição egípcia para a civilização global. O Vale do Nilo é uma das áreas agrícolas mais produtivas do mundo, contribuindo com cerca de 11% do PIB do Egito. Além da agricultura, as principais indústrias incluem química, têxtil, turismo e eletrônica. Os Estados Unidos, Turquia e Grécia são os principais parceiros comerciais do Egito. O Antigo Egito é uma das civilizações mais renomadas e influentes, tendo surgido ao longo do rio Nilo. Sua história se estende por mais de 3 milênios e seu legado cultural ainda é bastante presente nos dias de hoje. O Egito possui uma extensa costa marítima de 5.898 quilômetros e é um país com acesso a 2 oceanos, o Atlântico através do Mar Mediterrâneo e o Índico pelo Mar Vermelho. O Canal de Suez, uma obra notável de engenharia, conecta grandes economias globais, aumentando a importância geopolítica do Egito. Alexandria, com uma população de mais de 5 milhões de habitantes, é a segunda cidade mais populosa do Egito. Fundada por Alexandre, o Grande, em 300 anos antes de Cristo, foi um importante centro cultural da civilização grega, abrigando maravilhas como o Farol de Alexandria e a famosa Biblioteca de Alexandria. A bandeira do Egito apresenta 3 faixas horizontais. A superior é vermelha, simbolizando a história e as batalhas do Egito. A do meio é branca, representando a pureza do povo egípcio, e a inferior é preta, refletindo o período colonial do país. No centro da bandeira está a Águia de Saladino, um emblema do talento militar árabe e da força nacional. Além das renomadas pirâmides, o Egito possui muitas outras maravilhas arquitetônicas, como a Mesquita de Mohammed Ali, a Mesquita de Al-Azhar, a Mesquita de Ibn Tulun, a Igreja Suspensa, a Igreja de Santa Bárbara, o Mosteiro de Santa Catarina e a Fortaleza de Saladino, todos localizados no Cairo. Embora a maior parte do Egito seja composta por desertos, o país também possui uma costa rica em biodiversidade.
O Mar Vermelho, por exemplo, é famoso por seus deslumbrantes e diversos recifes de coral, que abrigam cerca de 100 espécies de peixes, 400 espécies de corais e 300 espécies de tubarões e raias. Entre os principais pontos turísticos do Egito estão o complexo monástico de Abu Mena, o Templo de Edfu, os templos de Abu Simbel, o Vale das Baleias, a cidade de Luxor, o Vale dos Reis, as pirâmides e a Esfinge de Gizé, o Museu Egípcio no Cairo e o Bazar de Khan el-Khalili. A fauna do Egito é adaptada às condições do deserto e aos vales agrícolas. Inclui animais como camelos selvagens, a gazela dorcas, o feneque, raposa do deserto, a cabra montesnúbia, o chacal do deserto, a lebre egípcia, o ganso do Egito, o abutre egípcio e várias espécies de cobras. Os egípcios se destacaram em várias áreas, e entre as personalidades mais famosas estão o escritor Naguib Mahfouz, a cantora Kulthum, o ator Omar Sharif, o ator Rami Malek, o futebolista Mohamed Salah, o cantor Amr Diab e a atriz Fatem Hamama. Também são notáveis figuras históricas como Gamal Abdel Nasser, Mena Massoud e Ahmed Zewail, bem como personagens bíblicos como Moisés, José e Jacó, e faraós como Ramsés II e Cleópatra. Se você está ansioso por mais conteúdos fascinantes como este, lembre-se, a sua interação é fundamental. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente para continuarmos explorando juntos. Um obrigado especial aos membros do canal que ajudaram com o Pix e pelo apoio incrível. Vocês são essenciais. Até a próxima aventura.